Graça e paz, queridos. Bem-vindos ao podcast Tronos, onde nós não tratamos os temas como entretenimento, mas sim como toda palavra que sai do trono de Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com a minha esposa, Angeli Garzon. É uma honra estar aqui e poder fluir para vocês que estão aí nos ouvindo, poder caminhar na Bíblia Sagrada e poder levar para você um conhecimento que talvez você ainda não tenha, mas estamos aqui para cooperar com o corpo de Cristo para que todos possam chegar ao conhecimento e à revelação da pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós temos o tema A Casa do Meu Pai. La casa de mi padre. Será um tema muito controverso, muitas pessoas, entendem a casa do Pai como uma coisa, e nós queremos, através de uma exegese bíblica, trazer hoje um esclarecimento para que você possa entender realmente o que significa a casa do meu Pai. Sean todos bienvenidos nuevamente a este episodio número 2 de este podcast. Le damos las gracias a todos los que están apoyando. Y como dice mi esposo, hoy vamos a traer un tema en la casa de mi padre que es muy polémico, pero aqui vamos a explicarlo paso por paso para que lo puedan entender. Nós vamos tentar, através de uma exegese bíblica, desconstruir talvez um entendimento, uma crença baseada em repetições culturais, tá? E nós vamos tentar substituí-la por uma exegese sadia bíblica. Amém? Então você prepara o seu coração, porque eu tenho certeza, pega a pipoca, porque nós vamos voar na presença de Deus. El popcorn, pipoca. Pastor Alison, ¿sabe por qué trajimos este tema en el día de hoy? Es que a lo largo de los años nosotros hemos interpretado, ¿verdad?, errado este versículo bíblico. Pero hoy quiero profundizar, vamos a profundizar parte por parte y extraer el sentido correcto de este pasaje. Yo sé que muchos aquí han estudiado sobre hermenéutica, ¿verdad?, que es el arte de interpretar los textos bíblicos, pero la Biblia es lineal, o sea, la Biblia se interpreta por sí sola. Verdade. Entonces vamos a ver cómo el exegénesis, como dijiste al inicio de este pasaje, nos va a ayudar a nosotros a comprender este mensaje y lo que el autor quiso transmitir en él. Olha, o nosso propósito com esse tema, Angeli, é trazer clareza para as pessoas, que as pessoas recebam clareza sobre o que está sendo falado, tá? Porque tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos tentar provar e mostrar biblicamente a realidade do que está acontecendo. Então nós vamos ler João capítulo 2, versículo 6. Então eu quero que você já anote aí, nós vamos colocar na tela para você ver, mas nós precisamos que as pessoas entendam a verdade às vezes, porque eu vou dizer uma coisa. Juan 14, 2 e 6. 2 al 6. Isso. Eu vou deixar claro uma coisa aqui, porque às vezes as pessoas se sentem atacadas por aquilo que nós vamos falar quando é destruído um sofisma, é destruído um entendimento que nós guardamos há anos. E a coisa mais difícil que eu digo, irmãos, uma das coisas mais difíceis é você abrir mão de uma coisa que você pensava que era verdade e carregou a vida toda. Tá? Muitas das vezes nós carregamos dentro de nós verdades que são inverdades. Carregamos coisas dentro de nós que nós às vezes damos a vida, lutamos por aquilo para manter aquilo, mas aquilo é uma inverdade. Então, às vezes, tem que chegar alguém para dizer para você, ei, abre mão desse pensamento, porque esse pensamento te deram como verdade, mas é uma inverdade. E você precisa ser desconstruído nesse entendimento para que você possa agora construir a partir de Cristo o que é correto, a verdade. Então, em João capítulo 14, versículo 2 ao 6, nós vamos ler agora, preste muita atenção, vamos lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, irmão, eu fico impactado com isso aqui, viu? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ou seja,
Eu sou o caminho para onde eu já estou. Você tá entendendo o que eu tô falando? Irmão, isso aqui é profundo demais. Eu sou o caminho para onde? O caminho para o lugar aonde eu já estou. A verdade e a vida. Ninguém vem, ou seja, ninguém vem aonde eu já estou. No Pai. Ninguém vem para o Pai, senão por mim. Irmão, eu fico chocado com esse Es muy versículo. interesante este texto bíblico porque durante años se repitió esa idea, ¿verdad? Y no la habíamos estudiado profundamente, al menos yo fui parte de eso, ¿verdad? De que Cristo estaba diciendo allí en ese texto, ¿verdad? De que iba a ir al cielo a preparar una casa para alguno. Y es irónico porque yo he escuchado personas hasta decir, yo quiero mi casa de 2 pisos, yo quiero la mía al lado de fulano. Entonces, una idea completamente errada. Y entonces terminamos creando como que esa cultura de repetición sobre aquello que no estudiamos a fondo. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Posso abrir um parênteses? Eu me lembro quando nós... Algo diferente. Segura aí. Quando você chega na igreja, olha pra você ver, por exemplo, quando você se converte, você entra numa igreja, para você, tudo que está sendo falado ali, tudo que é feito para você ali é Deus. Uhum. Tá entendendo, irmão? Eu tô falando assim, olha, volta lá no seu primeiro amor, quando você acabou de se converter. Você lembra quando você entrou na igreja? O que aconteceu com você? Tudo pra você era de Deus. Sim ou não? Você viu o pastor pregando, você falava, é de Deus, glória a Deus, é Deus, é Deus. O irmão, o pessoal falando com você, pregando o evangelho pra você. Tudo você via Deus. Deus em tudo, você vê Deus em tudo. Só que com o tempo você vai desenvolvendo uma mente espiritual e você começa a se aprofundar na Bíblia. Aí você vê que nem tudo que está sendo falado é de Deus. Você está entendendo, irmão, o que eu estou tentando falar? Porque quando você entra numa igreja, no início é uma coisa, você tem uma visão. Quando a sua cosmovisão começa a abrir, a ampliar, sua mente começa a se tornar uma mente mais madura espiritualmente falando, você agora chega num ponto que você fala, peraí, mas eu li na Bíblia que isso aqui tá diferente. Eu estudei isso aqui tá diferente. Então, muitas das vezes, quando você entra no início da sua fé, você começa a repetir coisas que te disseram. E isso não é culpa sua. Começaram a falar para você, olha, é assim que faz, olha, é assim que se diz, olha, a Bíblia diz assim, mas na realidade se você fosse aprofundar sobre aquilo que está sendo dito para você, não é realmente aquilo que está sendo dito para você, é verdade. E você guardou aquilo no início da sua fé e você não estudou, repetiu. Você repetiu. Então, já tem gente repetindo o que você está repetindo há muito tempo. Exacto. Por eso es que hoy vamos a hacer algo diferente, mi amor. No vamos más a repetir, vamos a entender. Eu posso contar, olha, essa semana eu vi o testemunho de um pastor que ele fala que ele foi pregar no início da vida cristã dele. E ele disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele pregou, ele falou que ele saiu dali feliz porque pregou demais e ele ficou encantado. No final do culto, quando ele estava vindo para casa, um obreiro com carinho, com amor, porque a verdade, irmão, não se dá com ódio, com ira, a verdade se dá com amor. Então, com amor e carinho, o obreiro chegou e falou assim, você pregou hoje, né? Eu falei, sim, preguei, pastor. E ele tava com o peito estufado, parecendo aqueles galinhos de briga, com o peitinho estufado, falou, preguei. E ele falou, o obreiro falou pra ele assim, seu negócio é o seguinte, você lembra o versículo que você leu? Eu falei, lembro. Eu disse que o diabo veio pra matar, roubar. Não, foi tremendo aquele versículo. Sim, preguei muito. Aí ele falou assim, não, meu filho, mas só que se você estudar, aquele versículo não diz que o diabo veio pra matar, roubar e destruir. Não que o diabo não veio roubar, matar e destruir, mas ali não está falando do diabo, está fazendo uma alusão ao mercenário, a pessoa que usa da fé contra o bom pastor, o trabalho do bom pastor, e rouba a lã das ovelhas, e rouba as ovelhas. Destrui. A partir daquele dia, esse pastor, esse jovem, começou a estudar. Ele disse, nunca mais eu vou pregar algo sem contexto. Nunca mais eu vou repetir algo sem estudar. Então, e ele lançou um livro, e o livro dele é sobre isso, desconstruindo pensamentos e ideias que não foram estudadas pelos crentes, que são repetições.
Vamos a ir al punto 1 de este estudio, ¿verdad? La casa de mi padre. Y si algunos de ustedes tienen Biblia, pueden ir buscando porque nosotros vamos a traer este estudio parte por parte para que puedan entenderlo. Si ustedes ven en su Biblia, el texto comienza en la casa de mi padre, ¿verdad? Y aquí quiero fundamentar en dos palabras muy importantes, que es la y casa. Na Si casa. La casa. Que fala de quantas casas? As casas, não, Angeli? No, está hablando de la Não. casa. Condomínio, não? No, está hablando de A una casa. sola casa. Uma Si casa? vemos la no tiene una S, o sea, está hablando en singular. Y casa no tiene una S, está hablando también en singular. Eso significa que solo existe una casa. Mas não é as casas, não? No. Será que não é no condomínio? Entonces, ¿qué casa es Complex. esa? Pues más adelante, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia para ver a cuál casa se está refiriendo. Não tá falando as casas. Não tá falando as mansões. Não que talvez não exista na Nova Jerusalém. Mas não está falando que Jesus está construindo casas para as pessoas. Então, é importante a gente perguntar isso aqui. Você já se perguntou qual é essa casa de verdade? Que casa é essa? Porque ele está falando de uma casa. Ele não está falando de várias casas, ele está falando de uma casa. Ou seja, na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, na casa. Está falando de uma casa. Nós precisamos entender que Deus ele é espírito. Deus não habita em ambientes... como é que eu vou falar? Deus não habita em estrutura física. Tá? Você já viu aquela expressão? Cara, vem tanta coisa na minha cabeça. Você já viu aquela expressão? Fala assim, ó, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava? Ah, oh, sí. Cuando yo llegué aquí... Irmão, o que Deus vai fazer na igreja se você não tá lá? Porque quem carrega Deus somos nós. Sim ou não, irmão? Quem tá comigo aqui? Não que Deus não esteja. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas qual o motivo de Deus estar no templo? Deus está no lugar se você não está lá. Ele está, você carrega a presença, nós carregamos essa presença. Então, ele não habita em estruturas físicas. Deus habita, Deus, quando ele está falando de habitação aqui, ele está falando de uma realidade espiritual. Amém. Amém? Ele está falando de uma realidade espiritual, não de uma realidade física. É uma realidade espiritual muito maior do que uma casa. Muito maior do que 4 paredes, energia elétrica, água e banheiro. Muito maior, é uma realidade espiritual. ¿Tô certo, Angeli, ou não? Exactamente, mi amor. Tenemos que entender que Dios es espíritu. O sea, es decir, no, como tú dijiste, ¿verdad? No necesita un lugar físico para vivir. Él no necesita una estructura física. Y aquí se está hablando de una realidad espiritual. Entonces, este texto no afirma que Jesús está preparando una casa para todos allá en el cielo. Irmãos, eu quero dar uma pausa aqui, porque a Angeli, ela é igual a metralhadora aquela F-105, aquela... Ela vai, irmão, porque ela vai assim, sem parar. Então eu tô dizendo pra ela aqui, pra ela ir mais devagar, pra você poder pegar aí do outro lado da telinha, pra você poder se conectar, porque ela vai passar entendimento aí que vai atropelar. Voy a bajar la revolución. Prepara o coração, vai, meu amor. Entonces, continuamos. Ahora, claro, Dios hizo al hombre, ¿verdad? Cuerpo físico. Y por eso le da a un hombre una casa física que desde el inicio fue la tierra. Y si todos nos vamos a la creación, ¿verdad? Desde Génesis, conocemos que Él creó al hombre y puso a Adán e incluso le da a este hombre la autoridad para que él pueda gobernar en esa casa, que era la tierra. Pero era cuando el hombre era uno con Dios. Entonces el plan nunca cambió. Isso. Habitar y gobernar la tierra. Tierra en el ambiente que Dios es todo. É muito importante a gente lembrar, Angeli, que o plano de Deus não mudou, igual você acabou de falar. O plano de Deus não muda. O plano de Deus, mas o diabo disse, não, o diabo ele conseguiu atrasar, porque o plano de Deus é o plano de Deus, ele é irrevogável. Deus não muda de plano. Deus fala assim, eu vou mudar esse plano porque o diabo déjame entró. Plan B porque plan A no me funcionó. No, el plan inicial que tenía Dios desde el inicio es el mismo plan que Él va a seguir teniendo siempre, no importando que, como tú dices, se haya atrasado el plan. O desejo de Deus sempre foi esse. O homem na terra, tá, habitar irmão, e governar em o ella. Homem na terra. Presta atenção, o plano A de Deus. O homem na terra, habitando num lugar
aonde Deus é tudo em todos. Glória a Deus, irmão. Deus é tudo em todos. E o homem expressando na totalidade, na plenitude, a governabilidade do Espírito de Deus sobre ele. Ou seja, esse plano nunca mudou. Habitar e governar a terra no ambiente em que Deus é tudo em todos. Esse é o projeto. ¿Tá? Ahora vamos a continuar con la otra frase de este versículo que dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Aquí vemos una palabra clave, otra palabra clave, ¿verdad? En esta oración, que es la palabra hay. Ahí no dice habrá, ni hubo, dice hay. O sea, eso me da a mí entender que esa casa ya está lista. Fato. Yo he escuchado muchas veces decir, no, que el Señor está preparando algo para ti. O Senhor já lo preparou. Glória a Deus. Irmão, posso abrir um parênteses? Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, que eu vou falar. A irmã tá tomada, irmão, hoje aqui. A irmã tá tomada pelo Espírito de Deus. Porque quando você fala verdades, essas verdades vão explodindo no seu espírito, vão borbulhando dentro de você. E eu fico muito feliz por isso, porque esse entendimento que a Angeli tá passando para vocês é para mudar a sua vida. Para mudar a sua revelação do que Deus quer fazer. E fazer com que você assuma responsabilidade pela terra em que Ele te colocou. Porque o desejo de muita gente é ir para o céu e que a terra se exploda. Na realidade, meu filho, a Bíblia diz que a terra Ele deu ao Filho dos homens. E o céu é de Deus. Então é a mesma coisa de eu destruir minha casa e querer correr para a casa do meu pai. Sim ou não, irmão? É sim. Correto. Suavecito. Vamos llevando suavecito explicando el texto bíblico. Entonces, Jesús nos está diciendo, ¿verdad?, que Él está construyendo en el cielo casas para nosotros morar. Él está revelando una realidad que ya fue establecida. ¿Ok? Vamos a ir al punto 3. Hay muchas moradas, ¿verdad? El contexto teológico, vamos a profundizar un poco en la cultura. Vamos deixar fixado agora aqui, Angeli, antes de terminar esse bloco, que Jesus, ele não está no céu construindo casas. E que há uma casa. Uma casa. Quantas casas? Uma casa. E nessa casa há muitas moradas. Há muitas moradas. Nessa casa há muitas moradas. Então, okay. E esta casa não é uma casa que eu posso dizer física. Mas é uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. Voltamos já. Segura aí. Exacto, amor. Él está revelando una realidad que ya fue establecida. Entonces, para continuar, vamos a ir al punto 3, que es el contexto cultural y teológico. Y fue muy interesante porque cuando yo comencé a estudiar sobre este texto bíblico, cuando yo hice este estudio, ¿verdad?, yo quise profundizar también, ¿verdad?, en el contexto cultural, porque yo sé que para los tiempos de antes, pues muchas cosas que nosotros en estos tiempos vemos como raro, para ellos era muy normal. Entonces, ahora yo quiero extraer de esta oración la palabra morada. Ella está mencionada en este texto, pero también hace una conexión bíblica a Juan 14:23 y Juan 2:19. Juan 14:23 dice, vendremos a él y haremos morada en él. Aquí la morada hace a lo espiritual y a lo relacional, ¿verdad? Então, em português, diz assim, viremos para ele e faremos nele morada. Olha, já está começando a desencadear, abrir aí seu entendimento. E faremos nele morada. Y en Juan 2:19 al 21, responde Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días, ¿verdad?, lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que tú en 3 días lo vas a levantar? Imagina que loucura para os judeus ver Jesus falar isso. Era uma aberração. Era uma loucura, mas ele não estava se referindo a um templo físico. Ele aí estava falando del templo falando do seu próprio corpo, é isso aí. Amém. Ok? Então é impressionante. Olha como esse texto, irmão, ele rompe com a mentalidade judaica do tempo, tá? Jesus está falando de um lugar físico, ele está falando de uma pessoa, tá? Ele está falando de si mesmo. Então Jesus, ele estava falando de uma realidade, mais uma vez, voltando aqui.
Ele está falando de uma realidade espiritual, de um corpo físico, do corpo dele, esse corpo espiritual dele, tá? Então, há uma conexão aqui com João 2, com João 14, com João 2, onde Jesus afirma que ele mesmo é o templo. Ele, o corpo físico dele, ele é o templo. Ou seja, o corpo espiritual dele. O lugar onde Deus habita e o lugar onde o homem encontra Deus. Tá? O lugar onde o homem encontra Deus. Então, quando ele diz em João 14, 2, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está mantendo a mesma linha de raciocínio. Ele está falando a mesma coisa. A casa ou morada é ele, é a união do homem com ele. É nele que o homem se encontra com Deus. Exactamente. Este texto nos enseña que Jesús es el nuevo templo donde habita Dios, que su resurrección fue anunciada con poder desde el principio. Amén. Entonces, el entendimiento espiritual es la clave para comprender las escrituras. La fe cristiana no se basa en edificios, mi amor, sino en una persona viva, y ese es Jesucristo resucitado. Glória a Deus, glória a Deus. Él es el verdadero templo, ¿verdad? Ele Él es el lugar. O verdadeiro templo. Él es el lugar donde habita la presencia de Dios. Y hoy doy gracias a su resurrección, ¿verdad? Que ya no buscamos a Dios en un edificio, sino en una revelación, en una relación viva con Él. Amém. Com Deus, amém. com Cristo. Então o pai e o filho fazem morada no cristão. É isso, Angeli? Eles fazem morada em nós. En nosotros. Então, a partir do momento que que Cristo nos recebe no seu amor, nós encontramos com o Pai. Correto? Sí, Ou seja, a morada significa estar com Ele, estar nele. Tá? Amém. E se formos de Gênesis a Apocalipse, né, queridos, o desejo de Deus é ter um relacionamento com o homem. Desde Sempre sempre. foi. Ter um relacionamento com o homem. Se relacionar com o homem. Por isso que ele dedica tempo criando a terra para que habitássemos da autoridade, experimentássemos da sua autoridade, ou seja, e através da autoridade que nos foi outorgada por Deus, nós governássemos essa terra debaixo de submissão à verdade. Ou seja, a terra foi criada para crescer debaixo da submissão de um homem a Cristo. Porque o que faz com que o homem governe a terra é ele estar submisso à autoridade de Cristo. Glória a Deus. Ele está submisso à autoridade de Cristo. Desde o início, Deus nos mostra que o desejo dele é estar com o homem. É que eles tenham um relacionamento. É que Deus volte a ser tudo em todos. Tá? Então, se buscarmos em vários textos que fazem referências a isso, nós vamos encontrar. Olha para você ver. Gênesis capítulo 3, versículo 8. No Éden, Deus habita entre o seu povo. No Éden, Deus habita Desde entre el o seu inicio, povo. Dios habitaba ya entre medio de su pueblo. Então, a verdade é que não é o homem indo atrás de Deus. É sempre Deus vindo ter um relacionamento com o homem. No tabernáculo, Deus habita no meio do seu povo. Êxodo Ese era un capítulo 25, símbolo de 8. presencia directa, ¿verdad? Sim, En el esta tabernáculo. manifesta. Sim, muita presença direta de Deus no meio do povo. Tá? Êxodo capítulo 25, versículo 8. Em Cristo, Deus conosco. Emanuel. Ou seja, Mateus 1, 23. Emanuel, Deus conosco. Conosotros. Mateus 1, versículo 23. Apocalipse 21, versículo 3. O tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo de Deus está com os homens. Mais uma vez, para confirmar, quando ele se refere e diz que nós devemos ter um relacionamento espiritual com Deus. Ou seja, buscarmos voltar para o jardim, para o lugar aonde Deus desce e encontra conosco. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Então, é muito importante. Anota isso aí. O meu dever é voltar para o jardim, porque lá tudo é perfeito. Mi deber es volver para el jardín porque allá todo es perfecto. Tudo é perfeito, tudo é perfeito. Então, Así portanto, es. agora a Bíblia diz, olha para você ver. Presta atenção nesse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há, nenhuma, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem fala Jesus aqui, Jesus Cristo, não. Porque Jesus é o homem, Cristo é o Messias.
Amém, irmão? Amém. Então está dizendo, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma expressão que indica a união espiritual de Jesus conosco por meio da fé. Gloria a Deus, irmão. Gloria Aleluya. a Dios. Entonces la morada espiritual de la que Jesús está hablando es de una unión con Él, ¿verdad? Amém, amém. Que donde yo esté, vosotros también estéis, como dice Juan 14:3. Y si leemos Colosenses 2:9, dice, porque Él habita corporalmente, me encanta esa palabra, corporalmente en toda la plenitud de la deidad. Ese verso es muy lindo. Forte demais, muito forte. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el plan inicial, ¿verdad?, y también el final, porque Dios no es un Dios de duda o de que lo que hace Él tiene otro plan, Él tiene el mismo Amén. plan. Desde la creación es que el hombre habite junto con Él en una tierra renovada y transformada. Y lo podemos buscar también en Apocalipsis. A própria Bíblia diz que serão feitos novos céus e nova terra. Ujú. Amém, irmão? Então por que a gente criou uma repetição em dizer que nós vamos para o céu? Nós vamos morar no céu. A mí Nós una vamos vez me ficar no dijeron céu. Irmãos, que a realidade íbamos a ir al do tercer plano A cielo. de Deus era o quê? Céu e terra unidos. Unidos. Tá? Uno Céu e solo. terra unidos, Angeli. Então nunca foi céu e terra separado. Tá falando de duas realidades unidas, interlinkadas. Ou seja, céu e terra se encontram. Tá? Esse sempre foi o propósito de Deus. Desculpa te interromper, meu amor. No, no, continúa. Vas para el punto que quiero anunciar en Apocalipsis 21:1-3, donde dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una esposa ataviada para su marido. Que descia do Del céu. cielo de Dios. Glória a Deus. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, pues con ellos habitará y ellos serán su pueblo y el mismo Dios está con ellos y será su Dios. Glória a Deus. Vamos a profundizar en este texto, mi amor, a profundizar un poco porque no nos queremos salir de en la casa de mi padre. Glória a Deus. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto simboliza la restauración completa y definitiva de una transformación en toda su totalidad de la realidad. Entonces también vemos esto, Isaías 65:17, que dice, hace referencia al nuevo orden, una promesa escatológica de una creación nueva, purificada, sin pecado y sin sufrimiento. Que eso lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Cuando estemos con el Señor vamos a estar sin sufrimiento, sin pecado. Entonces quería traer estos textos que tienen un poquito que ver con esto que estamos hablando sobre en la casa de mi padre hay muchas moradas. Ahora vamos a continuar, ¿verdad? Con el tema, la secuencia de Juan 14:3, que dice, y cuando me vaya y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y quiero destacar aquí la palabra esté, o sea, esté de estoy. Todos debemos entender a quién Jesús se estaba dirigiendo y él estaba hablando a los judíos. Yo tuve que cuando estudié sobre este tema, profundizar un poco sobre la cultura judía, ¿verdad? Para entender a qué se refería. Por eso vamos a mirar un poco la historia hebrea y la cultura oriental sobre cómo se formaban las familias y las moradas alrededor del patriarca, porque ellos tenían un orden y una manera de hacerlo bien particular. Sí. Entonces, cuando el hombre se comprometía con una mujer bajo el acuerdo de los padres, ¿qué le faltaba a este hombre para casarse? Dos cosas. Primero, ella necesitaba madurar, pasar por su primer periodo de menstruación. Ella necesitaba un lugar para vivir también. Entonces, ¿qué hacía el hombre? El hombre iba a preparar, es decir, a construir esa casa para luego ir a buscar la novia y casarse. Así era que funcionaba. Entonces, ¿cómo funcionaba en cuanto al patriarca? Cuando el primogénito nacía, el patriarca construía alrededor de su casa un muro en el mismo patio de su casa principal y hacía un pozo en medio de esta. Cuando el primer hijo se casaba, él construía una morada para ese hijo dentro de ese muro.
Entonces, cuando el segundo se casaba, ellos hacían otra casa para él también. Y así consecutivamente, dentro de ese mudo, esa morada principal del patriarca, él construía casa para sus hijos. Entonces, a ellos les gustaba vivir en comunidad y todavía les sigue gustando vivir en comunidad la gente judía. Sim. Ellos viven así muy en comunidad. Entonces, podemos decir que en la casa espiritual de mi padre hay muchas moradas para muchos y muchos hijos más. Pero tú debes estar preguntándote, pero si el padre solo tiene un hijo, como nosotros nos vamos a la cultura, ¿verdad? Judía, el patriarca era uno, pero él tenía varios hijos y él construía para todos sus hijos. ¿Cómo es que si el Señor tiene un solo hijo, ¿verdad? Jesús, él va a construir morada para todos nosotros? Faz parte da cultura deles, quando o patriarca tem um lote, ou seja, tem um lote grande, Un terreno. ele colocava os filhos para morar dentro do mesmo lote. Ou seja, na casa do pai haviam muitas habitações dentro do mesmo lote. Era tudo repartido para que os filhos pudessem habitar no mesmo lugar. A alusão que Cristo fez para os judeus, dizendo: na casa do meu pai Ujú. também há Muchas moradas. há muitas habitações, ou seja, morada, é espaço para todo mundo nesse ambiente Dentro espiritual. de ese mismo verja que ellos creaban. Sim. Entonces, ¿por qué Que é o Jesús? corpo de Cristo, Exacto. que é o que é estar nele. Entonces, ¿por qué Jesús dice, voy a preparar morada en la casa de mi padre? Si realmente él solo tiene un solo hijo. Recuerde que este texto sucede antes de la crucifixión. Sim, antes da crucificação. Entonces Jesús estaba anticipando ese momento en el que él habló, aún nadie era hijo de él. Jesús estaba profetizando, yo quiero hacer de ustedes hijos míos, Glória a hijos de Deus. Dios. Glória a Deus. Ele já estava já antecipando aquilo que ele ia construir com sua morte na cruz do Exactamente, Calvário. porque este texto fue antes de él ser crucificado, pero ya le estaba diciendo en este texto, Depois que- de 3 dias, ele ia construir Voy uma a casa preparar que ia morada. dar habitação para todos. exactamente. Entonces nos vamos a Apocalipsis 13:18, donde Dios nos muestra que había un plan desde el inicio, que fue del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Entonces también en Apocalipsis él está anunciando de que ese Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo fuera fundado, ya ese Cordero. Tenía Antes su- de todas as coisas, o Cordeiro Amén. foi emolado, né? Yes, Já así antes de es. criar todas as coisas, Deus já tinha provido o sacrifício para a humanidade. ¿Y qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, hechos hijos de Dios. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem agora filhos de Deus. Todo mundo no mesmo lote, no mesmo lote, na comunidade, já entra já para dentro do corpo de Cristo e já se encontra com o Pai. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dice que les dio poder de ser hecho hijos. Recibes la autoridad legal, el derecho de convertirte hijo. Jesús estaba profetizando a los que les recibieran, ¿verdad? A los que les reciban, yo les doy poder para que más adelante, cuando yo consuma mi sacrificio, sean transformados en hijos. Glória a Deus. É isso aí. Entonces, cuando Jesús dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y tú te has preguntado, ¿dónde estaba Jesús? Aonde estava Jesus? Não, a pergunta é essa. Físicamente, Aonde cuando estaba? él dijo eso, Aonde estava Jesus? en la tierra. Na terra. Cuando él dijo eso, físicamente, ¿dónde Estava estaba na terra. Jesús? Mas também ele estava dizendo, porque ele, além de estar na terra, ele estava no Pai. Então ele é a junção dessas duas coisas. Além de estar na terra, fisicamente, ele está no Pai. Ou seja, quando o cristão vem até ele, na terra, se encontra com quem? Exacto, Compadre. él no necesitaba llevarlo a un lugar físico, no, ya él estaba junto. Com o Com- Pai. Exacto. Y estaba junto con nosotros. Sim. Cuando él nos dice. Entonces, él estaba hablando de una posición y no de una ubicación Aleluia. en este texto bíblico. Y voy a llevarlos a donde estoy con mi padre. Ahí él está hablando de una posición. Voy a llevarlos donde estoy con mi padre
porque ya él estaba aquí en la tierra cuando él dijo eso. Entonces no nos está hablando de localización, sino de posición. Aleluya. ¿Para qué? Para que nosotros como hijos, ustedes estén conmigo también en esas regiones celestiales que representan lugares de autoridad, lugares de dominio por encima de poderes espirituales, como ya hablamos en el primer episodio de podcast. Com certeza. Y cuando él dice que volverá y los tomará para sí, él no se estaba refiriendo a la segunda venida. Él allí estaba hablando de su resurrección. Amém. ¿Ok? Entonces Jesús muere como unigénito, siendo hijo único, pero mira cómo en Mateos 28, 8, 10, después de la resurrección, Jesús aparece a las mujeres y dice, no temáis, id, decid a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Aleluia. Eu tenho que ler Ustedes esse están versículo, então eu tenho que entendiendo ler esse versículo el aqui. peso de esto. Mateus 28, 8 e 10. Ele Após a havia- ressurreição, deixa eu ler. Jesus aparece às mulheres e diz, não temais, ide e dizei aos meus irmãos. Exacto. Olha que coisa. Aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Glória. Él les había dicho antes de morir, ¿verdad? En Juan 14, no se turbe vuestro corazón, no temáis, voy a preparar lugar. Jesús muere como hijo único y resucita como primogénito. Entonces ya no lo llaman solo discípulos, sino que manda avisar a sus hermanos. Aleluia. Glória a Entonces Deus. nadie pudo recibir el Espíritu Santo hasta que Jesús resucitó. Sim. Fue a través de él que encontramos el camino para nosotros poder con el Padre estar en esas regiones celestiales de las que yo le mencioné anteriormente, ¿verdad? Que poderoso esse versículo, Angeli. Yes, Qual o lindo. poder de Deus que vê tudo antes de acontecer, né? Que já começa a preparar um caminho para ele mesmo cumprir e ele consegue trazer, ou seja, cumprir um sacrifício e fazer com que aqueles que outrora não eram filhos, agora se tornem filhos de Deus, entrem debaixo de uma cobertura espiritual divina, estejam no mesmo lugar que ele está, que é no Pai, não é? E nos dá uma morada em si mesmo. É glorioso Y escutar leyendo isso. todo esto podemos entender, ¿verdad? Cómo es que el patriarca, ¿verdad? Ahora nosotros podemos decir que él hará morada y hará muchas moradas para nosotros sus hijos, ¿verdad? Cuando vamos a la cultura y vemos cómo el patriarca hacía morada para sus hijos, entonces ahora con esta explicación podemos tener la mente más clara de que como él siendo hijo unigénito, ¿verdad? Sim. Él ahora nos hace parte de él y somos hijos, entonces él crea morada para nosotros. Glória a Deus, verdade. Então é possível, Angeli, a gente dizer assim, ó, não temas, vou preparar lugar. Vou preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Tá? O que Jesus está dizendo quando ele fala isso? Quando ele fala, não temas, vou preparar lugar. Ele estava dizendo, ele disse isso antes da cruz ou depois da cruz? Él dice eso antes de la cruz. Antes da cruz. Ujú, Antes da cruz. ujú. Então, se ele diz antes da cruz, o que ele está dizendo? Eu vou ali, Voy a preparar, se estaba preparando, anticipando lo que todavía no había sucedido. eu vou ali moer o meu corpo, dar a minha vida para preparar em mim um lugar Una para morada vocês. para que ustedes moren en mí. Aleluia. Ujú. Glória a Deus. É poderoso isso, né, irmão? É glorioso. Olha, segura aí que a gente já volta em um segundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Angeli, é muito importante o que você disse e eu quero abrir aqui um ponto sobre quando Tomé diz também, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Mas Tomé, me ajuda, Tomé. Para onde vais? E como podemos saber o caminho? Quantas vezes nós, até você, querido, que é cristão, ainda está perdido nessa... Ainda mais nos dias de hoje, onde Confundido. tanta coisa sendo pregada, tanta coisa sendo falada, sem base bíblica. Então as pessoas que começam hoje na igreja, elas estão, como diz lá no ditado brasileiro, mais perdido do que cego em tiroteio. Então tá pregador daqui, pregador de lá, uma filosofia daqui, outra filosofia de lá, o cara tá querendo crescer espiritualmente e tá sofrendo. Então,
Tomé, ele passa por esse momento e fala assim, mas por onde que é o caminho? Isso representava uma confusão dentro de Tomé, uma confusão diante do mistério da redenção, do mistério que Cristo estava para revelar para a humanidade, para revelar para eles. Então, isso seria plenamente compreendido após a ressurreição com a ajuda do Espírito Santo. Tá? Então, em João capítulo 16, versículo 13, Tomé demonstra uma preocupação sincera. Muitos querem seguir a Jesus, mas não entendem qual é o caminho, nem o destino. Então, olha para você ver. Linha do tempo. Jesus vem, diz, eu vou preparar lugar. Depois Jesus morre, ele moe o corpo dele para preparar o lugar. E ele, então, agora tem lugar para os irmãos morar. Agora, aonde eu tô, vocês vão poder vir. Porque eu já dei a minha vida, vou ressuscitar o terceiro dia, agora aonde eu estou, ou seja, da onde eu estive o tempo todo com vocês no Pai, e agora eu abri caminho através do meu sacrifício para que vocês estejam em mim no Pai, porque ele nunca saiu dele. Jesus nunca saiu do Pai. O Pai sempre esteve nele e ele sempre esteve no Pai. Assim é. Glória a Deus. Então, esse plano da redenção, com a ajuda do Espírito Santo, agora Tomé vai começar a entender depois, porque ele precisava da ajuda do Espírito Santo. Então, muitas pessoas estão seguindo hoje Jesus, ou seguindo igrejas, placas de igreja, sem ter noção das coisas que estão acontecendo. Às vezes é por medo do inferno. Eu quero ir para o céu. E às vezes você, quando descobrir na Bíblia que você não vai para o céu, que o céu vai vir para a terra, e que nós vamos ter que habitar na terra aqui em Cristo, com Deus, ele sendo tudo em todos, tá? Porque na mentalidade judaica, Angeli, tinha uma conotação de que o caminho, ou seja, o caminho, ele precisava de uma didática. Você tinha que mostrar, olha ali, é por aqui, por ali, vira direita, segunda esquerda. Mas com Jesus, mais prático. Mas com Jesus, não. Com Jesus, o caminho é uma própria pessoa. Não é uma estrada, é uma pessoa. Amém. É uma pessoa. Ou seja, essa pessoa que vai te levar pelo caminho. Ah, não, você não está entendendo, meu irmão. Você não está entendendo. Essa pessoa vai pegar na sua mão e vai te levar no caminho, porque ele é o caminho. Ele é a verdade que nós esquecemos. E ele é a vida eterna que é oferecida para nós. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O próprio Jesus. Glória a Deus por esse caminho que foi liberado para nós. Então, queridos, vamos dar aqui só um ponto, Angeli, que eu quero que as pessoas gravem, que desde antes da criação o Cordeiro foi imolado. Nós já falamos sobre isso aqui. Tá? Então, o Cordeiro foi imolado, Cristo morreu, para nos dar identidade de filhos, para nos trazer de volta, ou seja, restaurar a nossa filiação. Restaurar a filiação, nosso relacionamento com Ele. Com Cristo. Mas a filiação, quando eu falo filiação, afiliado. Ou seja, a filiação de filho, a identidade de filho, nós perdemos. Então, Cristo veio e restaurou essa identidade. Identidade conosco. Para que agora, nessa nova identidade, nós possamos, né, viver em comunidade, com o mesmo pensamento, na mesma direção e no mesmo propósito. Amém. Cristo morreu sozinho para unir todos nós nele, para que vivamos juntos, em um só corpo, em direção a um só caminho, que é Cristo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém? Então, olha você vê, morada não é uma casa no céu. Glória a Deus, Angeli. Glória a Deus, amor. O que você está falando? É viver em Cristo, é estar en el Padre, é ser hijo. Então, não é um lugar para onde nós iremos, um lugar para onde nós vamos, mas é uma identidade que você recebe quando nasce de novo. Exato. Glória a Deus. Porque essa casa já existe. A morada já foi preparada. O acesso já foi aberto. Glória a Deus. Então quer dizer que nós não estamos vivendo na plenitude ainda do que é a união das duas esferas, sendo a espiritual e a física unidas, como era no início, no jardim. Mas nós estamos caminhando para isso, verdade? Amém. Vai chegar um dia onde essas duas realidades vão se unir plenamente e aí então nós vamos vivenciar o plano A de Deus,
que nem o mal, nem o diabo, nem o pecado, nem os demônios, nem principados, nem potestades conseguiram destruir e ofuscar esse plano, que é o plano de Deus. E quando Deus faz um plano, irmão, sai da frente. Sua mão é irrefreável, tá? Então a morada já foi preparada. O acesso já foi aberto. Então a pergunta hoje é: você está vivendo como filho ou você está vivendo como espectador? Como alguém que está assistindo na plateia e ainda não se apropriou dessa identidade de filho para começar a viver o céu na terra. Amém, irmãos? Amém, amém. Viver Assim o mesmo céu é. na terra. Esse é o desejo de Deus, que o homem viva hoje o céu na terra. Você não tem que esperar ir para o céu. Nós estamos vivendo o céu na terra, irmãos, porque o céu já chegou. Quem trouxe essa realidade foi Cristo. E ele disse que em vida, aqui na terra, nós reinaríamos. Nós estamos reinando em vida. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Então nós queremos hoje liberar sobre a sua vida essa palavra de entendimento, essa palavra, essa exegese que a Angeli fez aqui hoje, né? Glória a Deus pela sua vida, meu amor, por essa palavra. E que você possa entender, irmãos, que o céu já chegou, tá? O céu já chegou. O céu se chama Cristo. O céu se chama Deus em Cristo, Cristo em Deus, nós em Cristo, nós em Deus. Essa realidade já está aqui, não plenamente, ou seja, não em sua plenitude, mas essa realidade já está entre nós. A Bíblia diz assim, ó: todo aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Você não terá a vida eterna. Já tem. Tiene. Você já tem a vida Comenzar eterna. como a ver ciertas cosas, detalles que nosotros a veces pasamos por desapercibido y creemos que no hacen la diferencia, pero sí la hacen. No es lo mismo creer en algo que voy a tener que creer en algo que ya tengo, ¿verdad? Entonces la mentalidad cambia totalmente. Este estudio lo tuvimos que cortar un poco porque era bien extendido, pero yo sé que para muchas personas a lo mejor van a tener muchas preguntas. Yo quiero que se sientan en la confianza, ¿verdad? De escribirnos en los comentarios, o nos pueden escribir en privado en las redes sociales. Si alguno tuvo alguna duda, quizás fuimos muy rápido o a lo mejor no lo entendieron bien, podemos explicarle, ¿verdad? Más a fondo, se sientan en la libertad, ¿verdad? De preguntarnos, de profundizar si así lo desean. Obviamente el tiempo nos limita mucho y nosotros no tenemos tanto tiempo. Quisiéramos hacer un estudio de 2 días, pero pues no me alcanzaría la memoria del celular. Assim é, querido. Que Deus continue te abençoando na pessoa de Jesus Cristo. Eu acredito que expandiu um pouco o seu entendimento, que você possa pegar a sua Bíblia, os textos que nós lemos, se aprofundar aí nisso, porque com certeza, querido, a realidade Cristo já trouxe para nós, tá? Então você não precisa ficar esperando ir para o céu. Se responsabilize pela casa, pela terra que Deus nos deu para habitar, e vamos honrar a Deus com a nossa vida, vamos honrar a Deus com o nosso serviço, vamos honrar a Deus com a nossa família, vamos honrar a Deus com tudo que Ele nos tem nos dado, com o ar que nós respiramos, tá? Com o trabalho que Ele nos deu, que a mão do Senhor continue sobre a sua vida, sobre a sua família, e nós declaramos neste dia que a presença de Deus jamais vai faltar na sua casa. Verdade, amor? Amén. Y seguiremos trayendo temas como este, ¿verdad? Así que no se olviden compartir este video, denle like, compártalo con sus amistades, inscríbanse, pueden encontrarnos en Spotify, también pueden encontrarnos en YouTube, Instagram. Vamos a seguir trayendo temas como este bien interesante. Aquí en Podcast Tronos tratamos los temas no como entretenimiento, sino como toda palabra que sale del trono de Dios.